O debate de ontem da Globo foi um verdadeiro massacre do Lula pra cima do Bolsonaro. E tem jornalista político dizendo que foi empate. Empate onde? Eu tô surpreso com o baixo nível do jornalismo político nacional. O Bolsonaro foi tão massacrado que na coletiva pós-debate ele estava completamente descompensado. Só faltava ele pegar a dentadura e jogar ali nos jornalistas. Mas ele deveria jogar nele mesmo, depois do erro que ele cometeu ao não ter levado o Carlos e levado o Sérgio Moro no lugar. Um erro crasso que o Bolsonaro cometeu. Você vai colocar nos comentários quem que na sua opinião venceu o debate, Lula ou Bolsonaro? Se você gosta de ver o Bolsonaro descompensado, deixa o like e claro, se inscreva no canal. Porque ontem, pessoal, foi um verdadeiro massacre do Lula pra cima do Bolsonaro. Lula teve uma postura de um verdadeiro estadista, alguém que iria apaziguar o clima de tensão institucional que nós estamos vivendo. E mais ainda, Lula não caiu em nenhuma provocação do Bolsonaro. Teve uma postura como um presidente. E vocês sabem que debate é tudo, postura é tudo num debate. Toda a estratégia que foi preparada para o Lula, ele seguiu. Enquanto isso, Bolsonaro, tremendo nas próprias pernas, quase caiu em duas oportunidades. Não tô brincando. Ele tropeçou nas próprias pernas em duas oportunidades. Fora que a postura dele é uma postura horrível, segurando um papel na maior parte do tempo, um candidato de uma nota só, tentou tirar Lula do sério em vários momentos e não conseguiu. Se mostrou alguém despreparado e se mostrou alguém descontrolado para ocupar o cargo. A distância dele para o Lula ficou gigantesca, foi abissal a falta de preparo entre os dois candidatos. Mas tudo isso foi culpa do próprio Bolsonaro, que errou ao não ter levado o Carlos para o debate. Uma estratégia que eu simplesmente não entendi. Porque o Carlos e o Bolsonaro, eles possuem uma química, uma simbiose que Bolsonaro não possui essa sinergia, né, com nenhum outro parente ou com nenhuma outra pessoa. Bolsonaro não tem essa mesma relação que ele com o Carluccio, com o Flávio, com o Eduardo e muito menos com o Jair Renan. Porque no debate da Bandeirantes, eu acredito que você tenha visto depois, o Carlos ele foi o regente do Bolsonaro. Ele levantava a mão para falar pro Bolsonaro pedir direito de resposta, ele fazia assim pro Bolsonaro mudar de assunto, ele falava pro Bolsonaro parar de falar, então ele sabia muito bem como comandar o pai, como dirigir o pai ali na frente das câmeras. E o Carluccio sabe fazer isso muito bem porque ele entende o Bolsonaro como ninguém. Agora, a campanha do Bolsonaro deixou o Carluccio em casa para ficar cuidando das redes sociais. Uma tolice imensa, porque a rede social iria depender do conteúdo gerado pelo debate. E assim, eu não suporto o erro estratégico de político, isso me tira do sério. O Bolsonaro trocou o Carluccio, que é o principal ativo da campanha, pelo Moro. Um abilolado, um desmiolado que não sabe nem falar. Olha, que coisa ridícula por parte do Bolsonaro, uma burrice imensa. E por conta desse tipo de burrice, os candidatos merecem perder a eleição, merecem perder a disputa. Eu simplesmente não entendi. O que o Moro agregou para a campanha do Bolsonaro nesse debate? Tirar o Lula do sério? Deu errado, porque não tirou. E o Bolsonaro ficou, em diversos momentos, preso no mesmo assunto, cansando a audiência e entediando todo mundo que estava vendo. Foi desagradável ver o Bolsonaro no primeiro bloco. O Bolsonaro ficava repetindo, chamando o Lula de mentiroso, e o Lula ficou massacrando o Bolsonaro durante 10 minutos no filé mignon da audiência a respeito do salário mínimo, e o Bolsonaro não conseguiu sair, porque ele estava perdido. E é claro que todo esse momento de descontrole do Bolsonaro acabou sendo replicado na entrevista coletiva, que foi um verdadeiro fiasco por parte do Bolsonaro, mostrando completamente despreparado. A começar por uma pergunta feita por um português. O português de Portugal, pessoal, é difícil de nós compreendermos. Demora um tempo para o nosso ouvido se acostumar com o português de Portugal. Principalmente se for o português de Portugal da região norte do país, que é mais próximo ali da Espanha. Fica enrolado mesmo. E se o sistema de som não estiver bom, aí fica mais difícil ainda entender. Só que nada justifica a postura do Bolsonaro, ofendendo o repórter, falando o seguinte: olha, eu não tô entendendo o que você tá falando, eu não falo portunhol. Ele desrespeitou o repórter. E o repórter, o entrevistador, o jornalista falou: olha, mas eu não falo portunhol. Então o Bolsonaro, ele estava irritado porque ele soube, logo depois que ele saiu do debate, que o desempenho dele foi pífio, que o desempenho dele foi horroroso. E muito por conta da ausência do Carlos. Pelo menos essa é a minha visão. Você não pode deixar o seu principal jogador fora de uma partida decisiva, como o Bolsonaro deixou o Carlos, e levar um João Ninguém como o Sérgio Moro, um despreparado completo, que não entende nada de política, não entende nada de debate, não consegue nem falar. Aquela voz do Sérgio Moro é irritante, irritante.
Mas enfim, esse não foi só o único momento de descontrole do Bolsonaro. Mas nesse momento você vai colocar nos comentários se você gostou de ver o Bolsonaro completamente descontrolado, e eu quero também que você se inscreva no canal. O segundo momento, e aí o Bolsonaro perdeu as estribeiras, e aquela hora eu achei que, vendo depois a reprise, eu falei assim, por que ele não jogou a dentadura na entrevistadora? Porque ele só faltou fazer isso. Porque a entrevistadora chamou o Bolsonaro de candidato. E ele ficou possesso. Ah não, eu não sou o candidato. Candidato eu era lá dentro. Aqui eu sou o presidente. Eu quero ser chamado de presidente. E foi muito sintomático isso. Bolsonaro já sente que ele perdeu o cargo. Bolsonaro já sente que ele perdeu os poderes. Então ele se agarra nesse finalzinho de mandato para poder ficar falando, eu ainda sou presidente, eu quero ser respeitado. Mas Bolsonaro não é respeitado nem enquanto presidente. As pessoas respeitam o cargo, mas depois que ele deixar de ser presidente, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, ninguém vai mais respeitar Bolsonaro, vai tratá-lo como sendo um indigente que ele merece, um completo sem postura, a ponto do final da entrevista coletiva ele abandonar, porque o repórter fez uma pergunta pertinente e usou os termos corretos e apropriados. Porque o Bolsonaro mais uma vez voltou a falar uma mentira sobre a ida do Lula ao Complexo do Alemão. Ele voltou a falar e a chamar todas aquelas pessoas que estavam junto com o Lula de bandidos. E aí o repórter foi e perguntou pro Bolsonaro, falou, ó, Bolsonaro, isso é uma mentira que você falou. Não é isso que aconteceu, você insiste nessa mentira. E aí o Bolsonaro perdeu as estribeiras e falou assim, ah, quem que é você? Você tem caráter, você tem moral pra me chamar de mentiroso? E ele deu um tapa na mesa assim e saiu. Mas o repórter usou a palavra correta. Aquilo que o Bolsonaro falou é uma mentira e precisa ser pontuado do modo certo. Nós não podemos tolerar que um presidente da República trate a população brasileira da forma como ele tratou. Então o termo tem que ser usado exatamente o termo apropriado. Porque Bolsonaro cometeu novamente um erro estratégico. Ele precisaria furar a bolha nesse debate. Era a última chance que ele tinha. E ele precisa da população de baixa renda. Ele já havia cometido esse erro lá no debate da Bandeirantes e voltou a cometer esse erro agora também no debate da Globo. Eu simplesmente não consigo entender. O Bolsonaro ele deveria fazer o EJA, que é a Educação de Jovens Adultos, porque não deve ser letrado. Sinceramente, não deve ser letrado. É muita burrice, é muito despreparo, é muita ignorância. E o pior de tudo é ter que ver a imprensa falar que Bolsonaro empatou com o Lula. Empatou com o Lula onde? E o pior de tudo é ver alguns comentaristas que querem se posar de inteligentes. Não, nós somos muito inteligentes porque nesse debate não houve discussão de propostas. Nesse debate nós só vimos ataques. Que mundo esse povo vive? Que mundo essas pessoas vivem? Não sabem nem o que é um debate. Debate não é sobreposição de ideias. Debate não é interpelação de propostas. Debate é performance. A apresentação de propostas faz parte do debate, mas não é tudo. E debate nunca foi a apresentação de propostas ou ideias, mas sim performance. Ganha debate quem tem a melhor performance. Como que essas pessoas não conseguem entender isso? É ridículo. Ridículo o despreparo da imprensa. Pô, os caras não sabem fazer uma cobertura de um debate, sabem que é o debate. Ah, não tem proposta? Como que não tem proposta? O Lula não colocou as propostas na jogada também? Não teve proposta porque o Bolsonaro não tem nada. É um candidato vazio, completamente oco. Lula tentou discutir proposta com o Bolsonaro, mas ele voltava pro tema da corrupção. E o pior de tudo, são esses jornalistas não entenderem a estratégia do Lula. O Lula foi preparado, pessoal, para esse debate pela Olga Curado, que é até uma colunista do UOL. Ela preparou o Lula de modo certeiro. O Lula tinha a vantagem no debate porque ele está liderando as pesquisas. Todas as pesquisas de intenção de votos mostraram o Lula vencendo o Bolsonaro. Então o Lula não tinha que ir pro ataque, ele estava tranquilo. A estratégia que o Lula usou foi de mimetizar o Bolsonaro, marcar o Bolsonaro de perto. Então assim, se o Bolsonaro fizesse um ataque pessoal ao Lula, o Lula ia lá e fazia um ataque pessoal ao Bolsonaro. Se o Bolsonaro falasse de corrupção, o Lula ia lá e falava de corrupção. Se o Bolsonaro falasse de pobreza, o Lula ia lá e falava de pobreza. Se o Bolsonaro apresentasse uma proposta, o Lula apresentava uma proposta também. Essa era a tática do Lula. E o Lula foi perfeito na tática dele. Só que tem comentarista político que não entende nada disso e quer comentar política. Não dá esse negócio básico. Básico. Era uma mimetização da estratégia. Foi a estratégia colocada na jogada. O Lula não precisaria nem vencer o debate. Bastava ele empatar. Ah não, porque não tem proposta. Pô, você quer proposta? Entra no programa do candidato e olha. Debate não é lugar para apresentar proposta. Debate é o lugar que você cria fatos, que você causa repercussão, tenta tirar a distância ou tenta manter ali, permanecer a sua vantagem.
Eu tô assim, isso me deixou irritado. Essa história do Carluccio, essa burrice do Bolsonaro de não ter levado o Carluccio me irritou. E essa ingenuidade, esse amadorismo por parte da imprensa, de alguns da imprensa também, me irritou demais. Só que não se engane. Amanhã, domingo, dia da votação, vai ser uma votação apertada. É capaz do Lula virar para cima do Bolsonaro só depois de 85% das urnas apuradas. Então o resultado do debate não vai atenuar a pressão que vai ser amanhã. Então esteja preparado. E vá mais preparado que essa imprensa brasileira que cobre política, que foi uma completa vergonha.